Tu não precisa ser tão inteligente assim para conseguir tomar decisões importantes. Eu te digo isso justamente porque, para decisões que tu toma na tua vida, nunca exatamente vai ficar 50-50. Tu não vai ficar tão balanceado assim. Tu sempre vai pender para algum lado. Se tu precisa tomar uma decisão importante, se tu precisa dar um próximo passo, seja o que for. Tem um filme que se chama A Escolha de Sofia. É um filme, é um livro, se não me engano. No filme, a mulher, ela tá, se não me engano, num campo de concentração. Ela tem dois filhos e ela precisa escolher qual dos dois filhos dela vai morrer e qual vai sobreviver. Caso ela não escolha no tempo necessário, que foi estipulado para ela, os dois vão ser mortos. Então, essa situação nunca vai acontecer na tua vida. Tu nunca vai entrar numa prova de fogo tão grande assim, aonde, porra, nessa decisão, ou tu vai virar um morador de rua, ou tu vai virar um milionário. Isso não acontece exatamente. Com certeza tu pode sempre melhorar a tua capacidade de tomada de decisão e tudo mais. Mas justamente, para melhorar a tua capacidade de tomada de decisão, tu gera com prática. Assim como a maioria das coisas da tua vida. Tu pode ter uma parte teórica, claro, tu pode ler, pensar, ver vídeos, tudo mais e conjecturar sobre isso. Mas a maioria das coisas que te salva e que te ajuda é a ação. Praticamente 90%. 10% é a tua inteligência e 90% é a ação. E esse é justamente um ponto crucial. A ação sempre recompensa mais do que a inteligência. Pensando pela prática, tu ser inteligente e só isso não vai te levar a muitos lugares. Porque tu vai ser inteligente, imagina, tu é muito inteligente, mas tu é muito extrovertido também. E aí tu não consegue aplicar os teus conhecimentos de conversas com outras pessoas que tu sabe. Então, tipo, sei lá, tu consome conteúdos de desenvolvimento pessoal, tu sabe exatamente como chegar numa mulher. Mas tu não faz porque tu é envergonhado, tu não consegue. Ou tu sabe exatamente o caminho do sucesso de como ficar rico. Só que tu não coloca isso em prática, tu não tenta. Então, na realidade, tu nem é tão inteligente assim. Tu só parou na metade do caminho. Tu sabe a parte teórica, mas não sabe fazer a parte ativa. E a vida sempre vai recompensar mais quem age, quem simplesmente se mantém em movimento e agir por meio do que tu, enfim, dos teus princípios e tudo mais, mas agir te recompensa mais do que tu ser o cara que lê muitos livros, tu ser o cara que vê vários vídeos de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Isso é bem bom, isso é bem útil. Mas isso, quando tu, falando especificamente disso, quando tu precisa tomar uma decisão, ir para um próximo passo, qualquer outra coisa que seja algo importante para a tua vida, a ação é muito mais importante. Porque tu sempre está em movimento, sempre vai estar te levando para algum lugar. E às vezes, esse lugar que tu está sendo levado é muito bom. Só que aí que entra uma parte importante. Tu precisa também ter inteligência, porque vamos imaginar que, por exemplo, a tua tomada de ação, conforme tu menos é inteligente, é como se tu estivesse em um barco e o mar está muito agitado. O mar estaria muito agitado se tu fosse burro pra caralho, não é nada inteligente. E o mar tá extremamente agitado, aí tu tipo, bate numa rocha e aí o teu barco tá quase quebrando, até que em algum momento tu chega numa ilha, e aí tu se salva, tipo aos 90 do segundo tempo. Isso é tu agir, mas sem inteligência. Sempre vai estar num mar meio movimentado. Só que tu agir, sendo pelo menos um pouco esperto nas coisas que tu tá fazendo, tu ainda assim esse pirata, tu ainda tá nesse navio, mas o mar tá um pouco mais calmo, e aí tu consegue exatamente saber o que fazer. Então não adianta nada tu ser o pirata que senta no sofá da casa dele e sabe exatamente como pilotar um navio, mas não faz isso. E também não adianta de 100% tu ser o pirata que é muito burro e só tá pilotando um navio sem saber fazer isso. Mas ainda assim é mais recompensador. Então desses dois extremos, ou tu ser muito burro e muito ativo, ou tu ser muito inteligente e nada ativo, é ainda assim melhor que tu seja muito burro, mas pelo menos ativo. Certo tempo atrás eu tive um relacionamento de longo prazo para um adolescente a longo prazo. Eu namorei por mais ou menos um ano e meio. Com, sei lá, 9 meses de relacionamento, muito tempo antes que ele acabasse, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Porque eu era pelo menos inteligente o suficiente para saber o que eu tava achando daquilo. Eu não tava achando bom, não tava achando recompensador o suficiente para mim. Só que, e esse é um exemplo muito claro, a minha inteligência não me levou a lugar nenhum. Porque eu sabia que estava ruim, eu sabia que eu não estava vivendo o que eu queria, eu sabia que aquilo não estava sendo benéfico para nenhuma das duas partes, e mesmo assim eu continuei. Mesmo assim eu não tomei a decisão que eu sabia que eu deveria ter tomado. Então esse é o ponto que eu quero chegar. O teu subconsciente,
ele geralmente sabe o que fazer. E tu geralmente sabe a decisão que tu vai tomar, assim como eu falei lá no começo do vídeo, resgatando esse ponto agora. Tu nunca vai ter uma escolha de Sofia na tua vida que tu precisa escolher se vai morrer o teu pai ou a tua mãe, se não morrem os dois. Isso não vai acontecer contigo. Todas as decisões vão ser mais simples do que elas parecem. Principalmente porque tu sempre vai estar deslocado a um dos dois lados. Então, se tu tá nessa situação, por exemplo, de um relacionamento que tá para acabar, por tua conta, tu acha que ele deveria acabar, tu já tem a tua decisão. Ainda mais se tu é um adolescente como eu, ou se tu é um cara muito jovem, tem, tipo, menos de 25 anos. Tu deveria estar na fase da lua de mel do teu relacionamento. Mesmo se tipo, tu namora há 5 anos. Se tu tem menos de 25, esse relacionamento deveria estar muito bom. Se ele não tá, e tu acha que tu não deveria estar lutando por ele, então tu já tomou tua decisão. E aí só parte de ti ser corajoso o suficiente ou não para botar um ponto final naquilo. Foi justamente o que eu não fui. Nesse caso eu não fui corajoso o suficiente. Eu fui inteligente para saber que estava ruim, mas não ativo o suficiente para não acabar. Então, nesse caso, ser inteligente ainda me fudeu, porque eu fiquei muito tempo pensando sobre isso e foi negativo. Então, a maioria das decisões da tua vida já são tomadas a partir do momento que é aberto a tomar uma decisão. Então, quando o teu relacionamento começa a dar errado, quando tu precisa, porra, sei lá, escolher um plano de carreira para ti, quando tu precisa escolher o que tu vai fazer da tua vida, quais decisões que tu vai tomar, tu já tá bem na maioria dos casos, tu já sabe, tipo, com 70% de certeza o que tu quer fazer. Só que como é uma decisão importante, tu começa a pensar demais. E pensar demais é algo que alguém que é muito inteligente, mas pouco ativo faz. É pensar demais nas decisões que vai tomar. Justamente porque tu toma poucas decisões aqui e ali, tu pensa muito e tudo mais. E pensar muito sempre te fode. Imagina que, por exemplo, eu tô aqui gravando agora, tem um amigo meu aqui sentado aqui atrás. É a situação que eu tava falando com ele antes de começar o vídeo. E aí passa uma guria muito bonitinha, assim, andando aqui de bicicleta e tal, e a gente vê que ela não tem aliança e ela é o tipo dele, assim. Ele adoraria ficar com essa guria. Esse cara pode até ser inteligente, ele até pode saber os meandros de como falar com uma mulher e como se portar e como agir. Só que se ele começar a pensar demais nisso, e é essa que é a grande armadilha de tu tentar ser inteligente. Porque tu, por saber muita coisa, tu acaba pensando demais. Então se ele começar a pensar demais nisso, ele acaba não fazendo, ele acaba tendo falta de coragem. Então ele vai pensar a frase exata que ele vai falar para abordar ela, ele vai pensar o que ele vai dizer se ela responder X coisa, ele vai rebater com Y coisa, ele vai começar a pensar se ela negar ele, o que vai acontecer. E aí tu abre um mundo de possibilidades na tua cabeça que quando tu, tá, beleza, vou lá falar com ela, aí já passou, ela nem tá mais aqui, e aí acabou a tua chance. Então, como eu te falei, a maioria das escolhas não vai ser tão importante assim. Então é justamente aí que tu tem que ter prática, tu precisa ter experiência, porque a tua experiência sempre ganha tudo. Porra, tu sempre melhora quando tu tem uma experiência a mais a agregar em um assunto que é importante. Então falando sobre relacionamento, por exemplo, quando tu chega numa mulher para falar com ela, tu é ativo, aquilo ali tá te dando experiência. A pior coisa que pode acontecer é ela dizer que não. Tu não vai, tipo, sei lá, tomar um choque de taser dela ou ela vai chamar a polícia, nada disso vai acontecer. Mas o que ela vai dizer é negar. E aí tu, ok, tá bom, ela não quer ficar comigo. Aí tu pega e volta e senta onde tu tava e continua conversando com os teus amigos. E é isso. Aí tu agregou uma experiência pra ti, tu já sabe como falar melhor da próxima vez, tu já sabe tudo que tu poderia fazer. Mas o que tu poderia nesse momento, tu fez, que foi agir. Então a maioria das decisões que tu toma, como elas não são tão importantes quanto tu acha, tu já tomou a tua decisão. O que tu tá fazendo depois disso é pensar demais, é começar, tipo, não, tá, e se tal coisa acontecer depois dessa decisão que eu tomar? Foda-se se tal coisa acontecer, isso não é tão importante assim. A única coisa que tu vai ganhar é um pouco mais de experiência. Se tu é o caso de 1 em 1 milhão, que tu tem que tomar uma decisão e ela é de extrema importância e tudo mais, e algo além da compreensão humana praticamente, uma decisão muito importante, ok, talvez esse vídeo não seja tão útil assim. Mas para os casos, para todos os outros casos, para todos os outros efeitos, é sim muito importante que tu seja principalmente ativo e não necessariamente tão inteligente assim. Se tu conseguir alinhar as duas coisas, tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é que não precisa. Tu não precisa ser, tu não, sei lá, pra te conseguir ficar milionário ou algo assim. Tu não precisa ser tão inteligente. Tu precisa ser mais ativo. Imagina, tipo, tu sabe muito sobre negócios pra caralho, assim. Tu é o cara que mais sabe no mundo sobre negócios. Tu tá perdendo em relação ao cara que sabe pouco,
mas já abriu, tipo, 30 empresas. A 31ª que ele abrir provavelmente vai dar certo, porque ele já acumulou experiência de tantos erros que ele teve. Então, é meio piegas, é algo tipo pai e mãe falam, mas é errando que se aprende. E para errar, tu precisa agir. E às vezes, quando tu age, tu vai acertar. Então, se tu acertar, pô, que beleza, cara, parabéns. Se tu errar, é só experiência agregada à tua vivência como ser humano. Então, sinceramente, tu não tem a perder. Você é um ser humano ativo, entender que o teu subconsciente sabe da maioria das coisas que tu quer fazer. Então, se tu tem que tomar uma decisão importante, muito importante, se tu sair para caminhar, se tu caminhar na rua por 10 minutos pensando, conversando consigo mesmo, imaginando as possibilidades, assim que tu chegar em casa, muito provavelmente tu já vai conseguir tomar a decisão que tu precisa tomar. Porque tu já está inclinado a tomar ela, conscientemente ou subconscientemente. Então, decisões importantes, tu sempre vai saber o que fazer praticamente. Pode ter auxílio externo e tudo mais, mas geralmente não vai precisar. E principalmente, a ação é muito mais importante do que inteligência. Essa técnica que eu estou batendo a partir de agora é praticamente o ponto principal desse vídeo. Seja ativo, não necessariamente tão inteligente. Se tu conseguir alinhar as duas coisas, perfeito. Mas inteligência é algo que se constrói com o tempo. Ser ativo, tu pode começar a ser assim que tu acabar esse vídeo aqui. Então, enfim, é isso. Se tu gostou desse vídeo, tu pode olhar o comentário fixado, ali tem um All My Links, tem meu WhatsApp, meu Instagram, o próprio link aqui do YouTube. Tu pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente troca uma ideia ali. Eu tenho uma comunidade com vários outros homens que estão em desenvolvimento pessoal. Eu vou fazer chamadas semanais contigo. Eu tenho também um curso que eu criei sobre relacionamento amoroso, bem legal, não é algo tipo que envolva coisas energéticas e tudo mais, são dicas práticas. E para isso tu vai tipo me pagar, sei lá, um terço do que tu paga numa Netflix no mês da vida, que só vê merdinha então, e anime. Então seria bem benéfico para ti. Pode se inscrever, mandar para amigo teu que também está em desenvolvimento pessoal, tu acha que o vídeo seria útil, curtir o vídeo e no mais é isso.